Que Deus fale o seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Amém. Estamos numa noite festiva. Deus abençoe vocês. Chorei com cada um de vocês ali. Senti a emoção de cada um de vocês. Irmã Maria do Socorro. Senti a emoção de cada um de vocês ali. Coisa maravilhosa. O batismo a gente sabe que é um simbolismo. Quando nossos irmãos são imersos nas águas, aquilo simboliza o sepultamento da velha vida, do velho homem. E quando são levantados das águas, é o surgimento do novo homem, a imagem de Deus, porque recebeu Jesus Cristo e são novas criaturas. A palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Queridos, e é maravilhoso andarmos na presença desse Deus. Nesse tempo de tanta dificuldade, nesse tempo de tanta tribulação, nesse tempo que nos traz lembranças amargas, nós estamos numa geração que foi marcada pela pandemia, é ou não é verdade? E conversávamos ontem, eu, o pastor Gabriel, o pastor Mauro, né? A pandemia nos deu um senso de urgência. Pastor, urgência de quê? Urgência de compartilharmos Jesus Cristo. Porque hoje eu posso estar com um colega do meu lado, lá do meu trabalho. Quantos não partiram, né? Hoje eu posso estar com ele, mas eu não sei amanhã o que vai acontecer, a gente não sabe. Os dias estão passando rápido, as horas estão passando tão rápido, parece que Deus está acelerando esse tempo, sabe? E nós temos necessidade, nós temos urgência de pregarmos essa palavra de Deus, de fazermos Jesus Cristo conhecido, de vermos novas criaturas nascerem, aparecerem diante de nós. Esse é um grande milagre que o Senhor tem feito nesse tempo, é salvar vidas, é transformar vidas. Eu queria falar com vocês rapidamente, a nossa série nessa noite é sobre os atos do Espírito Santo. A gente vai falar um pouquinho sobre a conversão de Saulo, e eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá no livro de Atos. Se precisarem de ajuda para abrir em Atos, eu dou a dica. É logo depois de Gênesis, antes de Apocalipse, está ali, bem, você vai encontrar rápido, né? Atos 9, nós vamos ler alguns versículos. Atos 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde se dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, e não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos parar por aqui? Quero falar um pouquinho sobre Saulo, sobre a transformação, assim como vocês foram transformados, assim como um dia eu fui tocado, fui transformado, e muitos aqui da mesma forma, Saulo foi transformado. Mas a transformação de Saulo foi uma transformação muito diferente, né? E Saulo, ele era um conhecido perseguidor de Cristo e de sua igreja, e nesse encontro com Jesus, algo novo aconteceu na vida dele. Na sua carta que ele escreve aos Filipenses, Paulo nos esclarece que ele era hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, e diz o seguinte: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, portanto, circuncidado ao 8º dia. Era um homem que cumpria as regras, ele era ferrenho com relação às leis, com relação às regras. Ele nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia, e era cidadão romano, criado aos pés de Gamaliel. Aquele homem tinha muita instrução lá em Jerusalém, né? Ele tinha uma educação refinada. Gamaliel era o reconhecido mestre, era um reconhecido doutor da lei, integrante do Sinédrio, né? E ele ali cresceu, ele recebeu a educação mais refinada daquela época. E assim como seu discipulador, Saulo integrava a seita mais radical daquela época, que eram os fariseus, homens prontos a matar por causa de religião. Você pega hoje o Estado Islâmico, é a mesma coisa, homens prontos a matar, a fazer uma guerra que eles chamam de guerra santa, por causa da religião, né? São homens prontos a morrer, prontos a implodir um prédio com bombas ligadas ao seu corpo, né? Prontos a cortar a cabeça de alguém. Para eles não tem problema nenhum. E Saulo, ele era um fariseu, né? E era a seita mais radical do judaísmo, e ele então se tornou um ferrenho perseguidor da igreja, dos filhos de Deus, né? Apesar de tanta sabedoria e justiça própria, Saulo estava morto em meio aos seus delitos e pecados, precisando de um encontro com Jesus para que pudesse sobreviver. E aí Saulo, ele começa a ir a caminho de Damasco, com cartas, com autorização para prender os cristãos. E naquela época, Jesus já havia subido aos céus, já não estava mais aqui. O Espírito Santo já estava sendo derramado sobre a igreja. Os fariseus incitaram uma perseguição tremenda contra os cristãos, contra os discípulos, contra os apóstolos, e muitos lá em Jerusalém foram espalhados e começaram a sair por onde iam, eles iam pregando a palavra. Eles não tinham medo da perseguição, eles não tinham medo dos problemas, eles não tinham medo da morte, eles riam da cara da morte, iam pregando o evangelho por onde quer que fossem. Quando você lê Atos 8, Filipe correu e foi até Samaria pregando o evangelho, e os samaritanos aceitavam Jesus Cristo, e aquele renovo acontecendo no meio da igreja, que nasceu com mais de 3.000 almas ali naquele período, né? Depois mais 5.000 se converteram, né? E assim foi a escalada. E quanto mais eram perseguidos, e quanto mais eram mortos, mais eles cresciam, mais eles faziam, mais eles estavam dispostos. Havia resiliência, havia alegria em levar essa palavra, em ser perseguido. Mesmo com todos os sinais, mesmo com todas as maravilhas que Jesus operou,
os judeus não o reconheceram como o Messias enviado de Deus para salvá-los. João afirma, em João 1, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você imagina que dor é isso, né? Veio para o que é seu, mas o seu não o recebeu. Ele veio e os judeus não o receberam. A palavra diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, vocês foram inseridos, vocês são filhos de Deus. Vocês têm um selo do Espírito Santo na vida de vocês. Efésios 1,13, bota para mim, Rayane, você pode botar Efésios 1,13? Diz assim, e é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha lá, vamos ler de novo, vamos ler juntos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Somos selados no momento que ouvimos, que acreditamos, que cremos, que entregamos nossa vida, que nos arrependemos, o Espírito Santo vem e nos sela. A obra é dele em nossas vidas e ele continua conosco, ele caminha conosco. Só que os judeus não queriam saber de Jesus, não queriam saber do Espírito Santo. E eles, os fariseus, com o coração cheio de ódio, cheio de raiva, os religiosos da época, dentre eles o sumo sacerdote, os sacerdotes e alguns membros do sinédrio, bem como fariseus, decidiram matar o Filho de Deus, Jesus Cristo. E empreenderam força e mataram o Filho de Deus, mas era propósito do Pai matar o seu Filho. Eles pensaram que estavam fazendo alguma coisa, não fizeram nada. Deus continuou na direção de todas as coisas. Vou fazer uma pausa aqui. Deus continua na direção de tudo. O mundo não está largado. O mundo não está ermo, né? Você não está sozinho. Creia, na sua luta, na sua dificuldade, na sua batalha, você não está sozinho. Existe um Deus que peleja por você. Existe um Deus que está dizendo assim, ó, olha para mim. Há quanto tempo você não fala comigo? Há quanto tempo você não me chama de pai? Há quanto tempo você não conversa comigo? Você não tem? Há quanto tempo você não tem tido comunhão comigo? Porque o problema faz isso, queridos. O problema muitas vezes nos faz tirar os olhos de Jesus, tirar os olhos das coisas do alto, né? E aí olhamos ao redor, como Pedro no mar da Galileia, eu sempre toco nesse assunto, né? Pedro andando sobre o mar, junto com Jesus, e quando ele olhou para Jesus, ele caminhou sobre o mar. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou o vento, olhou as ondas, olhou o mar feio, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Nós somos assim também. Tiramos os olhos de Jesus, olhamos os problemas, as crises, as enfermidades, o desemprego, a pandemia, mortes, violência, e a gente começa a murchar, e olha, parece que eu estou sozinho, a gente começa a temer, oh meu filho, o que vai ser do futuro do meu filho, como vai ser minha casa, e aí, minha família? Deus continua no comando. A Bíblia me ensina, Alexandro, quase meu xará, eu sou Alexandre, que nenhum cabelo caiu da sua cabeça sem que Jesus não soubesse, nenhum. Nada acontece contigo, pastor Gabriel, nada, sem que Jesus não saiba. Ele sabe de tudo o que acontece com você. Sabe por quê? Você para ele é como o ouro mais fino, que está sendo passado ali pelo fogo num processo de purificação. E ele, o grande ourives, ele está com o olho ligado em você. Ele não perde um minuto de você na fornalha, porque senão ele pode perder o ouro inteiro. Então ele sabe a hora de tirar aquela fornalha da sua vida. Mas muitas vezes nós precisamos passar pela fornalha, precisamos ser sacudidos por dentro, sabe? Ser revirados, ser remexidos, precisamos. E com Saulo não era diferente, ele precisava ser remexido, ele precisava ser transformado. Então os judeus não quiseram saber de Jesus, perseguiram Jesus, mataram Jesus, empreenderam perseguição agora à igreja, aos discípulos de Jesus, desesperados.
aqueles religiosos passaram a perseguir todos os cristãos, a fim de fazê-los negar a sua fé, sob pena de serem presos, de serem até mesmo mortos por causa de Jesus. Mas, mais uma vez, o tiro saiu pela culatra, porque toda essa perseguição levantou ali um grande avivamento no meio do povo, né? E quanto mais perseguiam, mais eles se espalhavam e mais pregavam o evangelho em vários lugares. E Saulo, então, ele era um desses perseguidores da igreja. A Bíblia fala que ele consentiu na morte de Estevão, ele estava lá. E aqui no capítulo 9 nós lemos, né, que Saulo ainda respirando ameaças e mortes contra a igreja, contra o povo. Ele conseguiu cartas para entrar em vários lugares e matar, e prender, e fazer, e acontecer. Eu fico imaginando nossos irmãos, naquela época, quanto sofrimento aqueles irmãos experimentaram. Mas eram pessoas que estavam convictas da sua fé, dispostos a sofrerem as consequências necessárias de enfrentar prisões, de enfrentar a morte, por amor a Jesus Cristo e ao Evangelho. Você está pronto a isso? Ou será que eu sou um crente Nutella? Um crente que vem atrás de bênção? Um crente que quer apenas ser abençoado? Vou lá buscar minha bênção. Nós temos dito aqui, você é abençoado desde a sua casa. De dentro da sua casa. A bênção começa lá, dentro da sua família, dentro da sua casa. Você está aqui para abençoar vidas com a sua vida. E quando você tira os olhos da sua vida e você contempla muitas vezes a crise, a dificuldade, o problema no teu próximo, e o Espírito Santo te capacita a ajudar o teu próximo, você olha para o seu problema e você vai dizer assim, eu não tenho problema, eu não tenho problema. O Senhor está chamando uma geração que o adore em espírito e em verdade. O Senhor está chamando uma geração de valentes nesse tempo para testemunhar do seu amor, da sua presença, mesmo diante da mais atroz perseguição. E nesse tempo, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, o Senhor conta contigo. Nós vivemos hoje em um país laico em que podemos professar a nossa fé com liberdade. Porém, ao contrário dos cristãos da época primitiva, né? Eles eram perseguidos, eles eram mortos, né? Será que nós estaremos dispostos a enfrentar consequências de viver e de anunciar as boas novas de Cristo, mesmo que isso implique na nossa prisão ou na nossa morte? Será que nós estaremos dispostos a pagar o preço de viver a vida que Jesus entregou por cada um de nós, em crucificação da nossa carne, santificação das nossas vidas? Será que estaremos dispostos a abandonar nossos pecados de estimação e o padrão da vida humana, o qual nós estamos adotando nesse tempo? Porque o mundo, ele quer dizer que família, o mundo quer botar a mão na família, sabe? O mundo quer dizer que homem com homem é família, que mulher com mulher é família. Não é família. Família é algo criado por Deus. Deus fez macho e Deus fez fêmea. Pastor Gabriel, o Senhor não se agrada. É hora de mudança, é hora de reafirmarmos a nossa fé, né? Precisamos estar dispostos a servir a Deus com compromisso. Com compromisso. Eu estava escrevendo aqui uma geração de crentes Nutelas, amoldados aos padrões desse mundo, sem um compromisso verdadeiro com aquele que entregou sua vida por nós. Uma geração de gente acomodada com o Egito. Vocês se lembram? Deus levando o povo lá do cativeiro egípcio, e lá naquela marcha pelo deserto, qualquer problema acontecia, o povo falava assim, melhor é morrer lá no Egito, porque lá a gente tinha água, porque lá a gente tinha pão, porque lá a gente tinha carne, porque lá a gente tinha cama para dormir, melhor lá a gente tinha panela de carne. Eram escravos lá no Egito. O Senhor estava dando a eles liberdade, um novo caminho, e qualquer problema, eles se arrependiam e queriam voltar para o Egito. Hoje não tem sido diferente. Tem muita gente que qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer crise, já quer abandonar, já não quer mais saber de Deus. Opa,
Jesus nunca disse que a nossa vida seria um mar de rosas nessa terra, nunca disse. O que eu aprendi de Jesus foi que ele me disse uma certa vez assim, ó, no mundo você vai ter o quê? Aflições. Mas tenha bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo. Ele está falando assim, a minha vitória, Osiel, a minha vitória é a sua vitória. A minha vitória é a sua vitória. Então vocês são muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele está presente aqui, toma posse disso, toma posse da presença dEle. E aí, nós como cristãos hoje, se Saulo fosse vivo hoje, será que Saulo iria nos perseguir hoje? Pela maneira que eu vivo como um cristão, como um servo de Deus? Será que ele ia dizer assim, ó, esse aí é problema para mim, eu tenho que perseguir esse cara, eu tenho que perseguir você, você é um problema para mim, para a minha religião, eu vou perseguir você. Será que ele iria me perseguir hoje? Pela maneira que eu tenho levado o evangelho hoje na minha vida? De que forma eu tenho levado esse evangelho? Será que eu tenho levado o evangelho acomodado, dormindo, buscando sinais e maravilhas? Você é chamado para uma tarefa que os anjos ansiaram, anelaram para fazer isso, de pregar o evangelho. Jesus fala assim, ó, Francisco, Júnior, essa tarefa é sua. Essa tarefa é sua. Leonardo, essa tarefa é sua. É dos homens, é daqueles que eu preparei. Eles vão ter essa tarefa de pregar o evangelho. Que sejamos dignos dessa pregação, queridos. Que sejamos dignos de dar esse testemunho maravilhoso, de tirarmos vidas destinadas à morte, tirarmos vidas do inferno, das mãos de Satanás, vidas cativas, e dar a elas a liberdade que existe em Jesus Cristo. João 8:32 diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é esta a verdade. Então Saulo, ele rumava para Damasco, ficava a 230 quilômetros de Jerusalém, com cartas para prender perseguidores, com cartas para matar e fazer, mas de repente algo aconteceu. Acontece ali um encontro, acontece ali um confronto, acontece ali agora uma revelação, e o maior perseguidor da igreja, ele estava subjugado à sua presa. Porque os cristãos eram a sua presa, né? Só que agora ele foi subjugado para se tornar o maior dos apóstolos e um mártir cristão. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala algo que eu concordo com ele, que Saulo não se converteu, porque ele foi ali no caminho de Damasco para prender, para matar, para perseguir e fazer acontecer. Saulo não se converteu, ele foi convertido. Ele foi convertido à força, pela graça do Senhor. Ali Jesus apareceu para ele uma luz tremenda, né? E aquele homem, diz o texto que nós lemos, ele ficou cego. Fisicamente ele ficou cego, mas agora ele estava aceitando ser guiado pelo Senhor. Ele ficou fisicamente cego, mas espiritualmente ele passou a enxergar tudo. Ele fala assim, quem é, Senhor? Quem é que eu estou perseguindo? Aí Jesus fala assim, Jesus Cristo. Você persegue a mim, Saulo, Jesus Cristo. É a mim que você está perseguindo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? E Saulo então, ele é tocado, aquela luz o iluminou, abriu seus olhos espirituais, tirou as escamas que cobriam, e agora mesmo cego fisicamente, ele sabia que Jesus agora era o Cristo de Deus. Ele foi lançado no pó, ele se prostrou aos pés de Cristo como um pecador que era, e lançado no pó, ele reconheceu que precisava ser guiado pelo Senhor. O texto fala assim, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? Saulo havia sido atraído pela graça irresistível de Deus e não calculou o quanto poderia sofrer por causa do Evangelho. Ele tem um encontro maravilhoso com Jesus lá em Damasco. E a minha pergunta para você é, você já caiu na estrada de Damasco? Um dia eu levei um tombo nessa estrada de Damasco. Eu caí do meu cavalo. E eu entendi que existe um Deus que me ama
e que tem propósitos na minha vida. Eu entendi que eu precisava entrar nesse rio de Deus, mergulhar no profundo do rio de Deus e ser parte desse rio. E eu entendi que a minha vida, que a minha casa, que a minha família estão aqui para abençoar vidas. Eu vou dizer assim, eu não tenho dinheiro nenhum. Tem dinheiro. Pedro e João falam assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, te dou. Levanta em nome de Jesus. Nós temos a maior riqueza, Jesus Cristo conosco. Ele fala assim, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, e isso é real. E Saulo, ele começa a entender isso, e no nosso caminho deve ter havido queda ao pó, ou seja, o quebrantamento, o reconhecimento de que Cristo é Senhor, o arrependimento, o esvaziamento de nós mesmos e uma entrega verdadeira para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Na nossa estrada de Damasco, temos que ter tido um encontro verdadeiro com Jesus, porque Ele é irresistível. Ele é irresistível, o seu amor, a sua bondade, a sua graça nos leva a segui-lo, sem calcularmos as consequências, porque por Ele tudo vale a pena. Queridos, e eu pergunto a vocês, o que foi que Deus viu na vida de Saulo, para que falasse para Ananias, vai Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Se você parar para ver a história, o Novo Testamento, grande parte dos livros do Novo Testamento foi escrito por Saulo, o seu trabalho missionário, né? Porque ele viu a essência, aquilo que Saulo podia dar a ele. É assim que Deus olha para a sua vida. Ele olha a sua vida, é como uma semente, só que ele vai lá na frente, ele vai lá na frente, o que você pode fazer? Quem é você? O que você pode dar? Só Ele sabe, nem você sabe. E aí Deus viu na vida de Saulo, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, toda a obra missionária. Aquele homem fez grandes sinais, grandes maravilhas. O Espírito Santo com ele, ministrando e falando e mostrando. Aquele homem foi transformado. Aquele homem agora é uma nova criatura. Aquele homem agora provou do novo de Deus. Assim como vocês estão provando o novo de Deus. E um conselho, não deixem de provar nunca do novo de Deus. Provem todos os dias da vida de vocês do novo de Deus, porque a vida com Jesus não é aquela rotina chata, desagradável, não. A vida com Jesus é novidade de vida. Por mais que se levantem problemas, tribulações, perseguições, enfermidades, com Jesus você tem a verdadeira paz. Sabe de que paz eu estou falando? É aquela paz que mesmo diante da maior enfermidade da sua vida, da maior guerra, da maior crise que você esteja enfrentando, você consegue olhar para aquilo e dar risada, porque existe um Deus contigo. Existe um Deus que com apenas um sopro da sua boca, Ele pode desfazer toda a maldade, basta Ele querer, Ele é soberano. O nosso papel qual é? É confiar, é esperar, é clamar a esse Deus, porque se Ele tiver algum propósito na minha vida, Ele vai fazer uma obra, eu não sei o que Ele vai fazer, Ele vai fazer alguma coisa, mas se Ele quiser me levar naquele momento, louva a Deus, estaremos indo felizes, encontrar os nossos entes queridos. Essa é a nossa esperança. Um dia estaremos todos juntos por toda a eternidade, porque isso aqui vai passar. Pregação do Evangelho vai passar. Dia a dia das nossas lutas vai passar. O que vai ficar, quem vai continuar trabalhando lá é a Patrícia, vai continuar trabalhando lá, né? Porque o louvor vai continuar, o louvor é para toda a eternidade, o louvor vai continuar. É alegria, é alegria. O Senhor quer te dar uma vida de alegria. O Senhor quer te dar uma vida de paz, paz verdadeira. É paz diante de crise, é paz diante de guerra.